Olá, nosso assunto de hoje é body art, ou no bom e velho português, arte corporal. Origem. Se pensarmos na arte de pintar o corpo, constata-se que esse processo é tão antigo quanto a cultura humana, de forma que, em sociedades primitivas, era comum utilizar tintas para cobrir o corpo com sinais, que muitas vezes ultrapassavam a questão de simplesmente enfeitar, adornar. Posto que, em algumas culturas, os traços que cada um carregava pressupunha hierarquia, festividades típicas, passagem de ciclo, então não era só enfeitar o corpo por enfeitar. Tinha todo um porquê, tinha toda uma história de você pintar seu corpo, ornamentar seu corpo, ou até mesmo modificar seu corpo. Como essa criança. É claro que essa cena é agora atual, mas é uma tradição que eles carregam dos primeiros ancestrais, que é de pintar o corpo. E isso pode também significar uma distinção entre diferentes etnias ou diferentes tribos. Então, cada tribo teria uma pintura diferente e é por ela que você se reconhece, como é o caso desse índio brasileiro, Yanomami. Então, a gente consegue distinguir uma tribo da outra simplesmente pela diferenciação das cores, da pintura, dos ornamentos, dos enfeites, como cocar, brincos. Então não é só uma questão de se enfeitar. Ela tem vários e vários outros significados, como a hierarquia. Quanto mais ornamentada, quanto mais modificada uma pessoa dentro desse enfeite rudimentar, primitivo, mais importante ela é. Quanto maior o teu alargador de boca, maior a tua importância dentro da tribo. Isso não é qualquer pessoa que pode fazer, você precisa ter um consentimento, você precisa ter uma posição dentro da tua tribo para você poder utilizar esses acessórios. E é claro, são acessórios que provêm da natureza, eles são naturais, como sementes, cascas de coco, sementes de frutas maiores ou menores, coloridas ou não. Vai depender muito do território onde aquela tribo estava adaptada, estava morando. Esse é um tipo de ornamento usado muito pelas tribos asiáticas, dos nossos antigos ancestrais asiáticos. Então, esse ornamento também significa importância, e ele vai ser usado exclusivamente pelas mulheres. Elas começam a usar logo após elas entrarem na idade fértil, e isso a gente sabe que acontece quando a menina começa a menstruar. Então, ano após ano, ela vai adicionando um anel ao seu pescoço. E com o passar dos anos, maior vai ficando esse ornamento, um anel sobre o outro. E isso força a musculatura do pescoço a alongar. Não é um processo qualquer, e a gente não pode dizer que ele está simplesmente ligado à beleza, porque ele é muito doloroso. Então a gente sabe que tem uma importância, porque não é qualquer pessoa que vai se submeter a um processo desse tão longo e tão doloroso. Essas mulheres são conhecidas como mulheres girafas. Aqui o índio Raoni, que é creio eu que seja o índio mais conhecido no mundo, porque ele começou a ser visto como um símbolo pop. E isso aconteceu a partir do momento que ele fez uma dupla de conscientização ambiental com um cantor muito famoso nos anos 80, chamado Sting. Então o Sting levava o Cacique Raoni a vários eventos, a vários shows, a palestras. E é claro que toda a figura dele ornamentada chamava muita atenção, porque foge do óbvio, foge daquilo que a gente considera normal. É claro que em algumas situações, dependendo do clima, ele até usava roupas, mas ele costumava ir assim mesmo, com seu cocar, com as suas pinturas corporais, o seu adorno de berço. Então ele é uma figura muito emblemática do que é a modificação corporal. E coincidentemente, nos anos 80, nos anos 1980, é que a body art vai ganhar importância e ela vai ser
vai começar a ser usado por outras pessoas, principalmente pelos jovens, que acham aquela atitude do índio legal e que pode ter uma nova abordagem. Essa aqui é um tipo de body art chamado de escarificação. Claro, essa daqui ligada a uma tribo primitiva. Então, a escarificação ela é muito propensa para ser usada numa pessoa negra, porque a pele negra ela possui a facilidade de transformar a cicatriz em queloide, que é essa cicatriz com mais relevo, mais elevada. Isso é propício da pele negra. Então, eles costumam perfurar ou até mesmo cortar a pele para que se forme uma cicatriz e, devido à propensão da pele negra, se forma uma queloide, que é esse relevo em cima da cicatriz. Também tem um valor simbólico, religioso, cultural. Para a gente pode parecer muito agressivo, porque a gente não está acostumado com esse tipo de arte corporal, mas para eles tem uma questão até mesmo de importância. Quanto mais cicatrizes você tem, mais importante você é. As cicatrizes, elas são marcas daquilo que acontece de importante no teu corpo com o decorrer dos anos, como uma cicatriz que você tem ao caçar um animal. Olha dessa menina aqui, na cabeça formou uma queloide bem mesmo elevada, e claro que esse processo deve ter sido muito doloroso, porque a nossa cabeça ela é muito irrigada de vasos sanguíneos, mas depois que a cicatrização ocorre, ela forma essa queloide, essa cicatriz mais elevada, e é um símbolo também de status para essas tribos. Olha só, isso é uma tatuagem em uma múmia. Então, a gente pensa que a tatuagem é algo de agora, mas não, é uma das primeiras manifestações de arte corporal que a gente tem notícia. É claro que ela não é nada parecida com a tatuagem que a gente tem hoje em dia, e ela nem vai ter o mesmo significado. Naquele tempo, a tatuagem não era uma coisa muito simples de se fazer. Hoje em dia, o trabalho é praticamente indolor, ele é asséptico, né? Ele é bem limpo, com todo cuidado, mas naquele tempo não. Ele era feito com um pequeno pedaço de espinho ou até mesmo lasca de osso, que era passado num pigmento natural, até mesmo como tinta de genipapo, e era martelado esse espinho ou esse pedaço de osso sobre a pele, várias marteladas, e ele tinha que ter uma mão bem levinha, que era para pegar a camada que se desejava pegar mesmo, para que essa tatuagem ficasse impressa. E é claro que ela tem um simbolismo, ela tem um significado ritualístico, religioso, muito diferente do que a gente vê hoje em dia. E a gente só sabe disso porque essas múmias ficaram preservadas, a pele, né, secou, mas ela preservou a pintura. A tatuagem não é uma coisa que se remova ou que se saia com o tempo, a não ser através de laser. Hoje em dia você tem essa possibilidade, mas antigamente não, a tatuagem ela ficava gravada na pele para sempre. E é a história contada pra gente de 2.000, 3.500 anos atrás, que ficaram gravadas na pele dessas múmias. E você aí se achando todo modernoso, né? Mal sabia que isso é antigo pra caramba. Foi dessa forma que a arte do corpo, ou a body art, surgiu, primariamente como ritual religioso ou marca cultural para designar determinada pessoa no grupo, e mais tarde como forma artística propriamente dita. Dessa maneira, é importante notar que a body art passou por diversas transformações até chegar no século XXI como uma das tendências mais exploradas, como a tatuagem. Em resumo, se antes a body art surgia como uma necessidade de cultivar a crença, os rituais, atualmente como forma de explorar artisticamente a mais importante identidade humana, que é o corpo. O corpo é o teu templo. Ele é usado como forma de expressão. Então ela vai ter uma evolução. Se antes a pintura corporal servia para você distinguir uma religião da outra, um povo do outro, uma tribo da outra, agora ela vai servir como base artística. O corpo nada mais é do que uma tela em branco, que você pode pintar da forma que você quiser, para a finalidade que você quiser.
nem que seja só mesmo para enfeitar os olhos de quem está vendo, como essa daqui, que é uma pintura artística feita sobre um corpo da modelo, depois é tirado foto, é um processo que leva horas, pelo menos 4 horas, e a tela, no caso, a modelo, ela não pode se mover, ela não pode ir no banheiro, ela tem que estar preparada que aquela arte ali, ela vai demorar para ser feita. Outro exemplo de pintura corporal nos dias atuais, então quem não se lembra da famosíssima Globeleza, né? Tudo começou com o conceito do design da Globo, Hans Donner, que criou a mulata Globeleza, que era uma mulher que dançava vestida de cor. O corpo dela só tinha um tapa-sexo, o resto era tudo pintura. E isso foi um choque nos anos de 1980, mas serviu para dar uma liberdade sem igual para a cultura brasileira naqueles tempos. Então, muita coisa que se via nos anos 80, hoje em dia seria visto de mau tom, como a nudez, até mesmo no carnaval. Se a gente reparar, hoje em dia, as musas do carnaval, elas dão muito mais valor para as fantasias caríssimas, porque o carnaval ele deixa de ser um pouco aquela tradição cultural e passa a ser um pouco da tradição comercial. Então tudo vai visar o lucro. Então a beleza estética ela fica em segundo plano agora, tá? E aí um exemplo das várias globelezas através do tempo, as mulheres mudaram, o tom da pele mudou, mas a única característica igual entre elas é essa pintura corporal, colorida, que tem tudo a ver com o design do logotipo da Globo. Essa aqui é uma pintura corporal artística, puramente artística. Então, a modelo é usada como tela para pintura. Depois que a tela está pronta, que o artista achou que o trabalho dele está finalizado, vai se trabalhar a fotografia. E essa fotografia depois vai ser enquadrada. Então, é um tipo de body art puramente artístico. É só para você mesmo admirar. Ela não vai ter um significado em si. Essa aqui é um tipo de arte que a gente costuma chamar de óptica, ou seja, você vai pintar o corpo de forma que ele mostre ou pareça ser outra coisa, como é o caso dessa artista que faz pinturas artísticas brincando com o olho. Ela pinta o corpo e coloca as figuras sobre um fundo preto, então o que é preto vai desaparecer, dando a impressão, dando a ilusão de que a forma é outra. Eu tenho um vídeo aqui para vocês verem a genialidade do artista em transformar corpos em outras figuras. Vamos assistir com atenção.
Prontinho. Então, bora lá. Continuando. Aí a gente sai dessa arte que até é mais leve se a gente for ver. E aí a gente chega nas ditas transformações corporais. A pintura, ela muda o teu corpo somente naquela hora. A transformação, não. É algo permanente ou semi-permanente. Vamos ver algumas? Essa aqui é a mulher que tem mais piercing no mundo. Ela chega a pesar 50 quilos só de piercings. E, claro, ela tem tatuagens, alargadores, enfim, outros. Mas os piercings realmente fazem todo o contorno do corpo dela. Preenchem também. Esse aqui é um rapaz que ele chegou ao extremo, né, de ter um alargador na bochecha. Então a gente consegue ver o interior da boca dele pela lateral, assim que ele abre a boca, né? E ele usa uma prótese que protege na hora dele comer, né? Que é para fechar esse buraco aí, que senão a comida sai por todo o canto. Ele tem vários no rosto. Esse aqui, como vocês podem ver, é o maior recordista de alargador de lóbulo de orelha. Realmente, para você chegar nesse tamanho aí, tem que ter muita elasticidade nessa cartilagem aí. Ele tem outros também pelo corpo, mas esse é o maior do mundo, segundo o Guinness. Olha só, aqui não é só mais você mudar o seu corpo com alguns adereços. Aqui é você se transformar em algo que não seja humano. Algumas pessoas sentem a necessidade ou a vontade de se transformar em um animal, em um ser mitológico, em um ser dos infernos até. Eles são muito ligados com essa questão dos chifres, né, de algo que não é comum. Nem mesmo no reino animal são poucos os que tem, né? Então, esse exemplo aqui, ela fez implantes de silicone para criar essas protuberâncias, esses chifres, possui alargador, piercings e tem próteses no dente. Essa prótese é fixa, ela não sai. Então, constantemente, essa mulher, ela se machuca até mesmo para falar. Por isso que ela tem essas duas argolas em cada lado das presas, que é para poder até proteger da perfuração da boca dela. O rosto inteiro é muito tatuado. Ela realmente se transformou em outra coisa. É exemplo dessa daqui também, que se transformou num felino. Para isso, além das próteses nos dentes, ela também se valeu de tatuagens e da bifurcação do lábio superior para dar essa aparência de felino. E também achatou o nariz. Ela faz o uso de lentes para complementar o visual. E ela tem piercings intradérmicos, que são esses que não cicatrizam porque ele fica embaixo da pele. Esse outro aqui, ele nem é tão modificado, mas a modificação que ele fez, ela chama muita atenção, porque ele tatuou o branco dos olhos. É claro que isso é muito perigoso, é uma área do corpo que a gente não deve brincar, que é a nossa visão, né? E qualquer descuido, tu perde praticamente a tua vida para sempre, né? Porque o espelho da gente são os olhos, é o que a gente vê. É por onde tudo a gente filtra. Ele também tem implantes de silicone formando chifres, alargadores e piercings. Esse daqui, o desejo dele é se transformar em um demônio. Para isso, ele também tatuou o branco dos olhos, colocou próteses em formas satânicas, né, na testa para formar os chifres também, e chegou ao extremo de amputar a ponta do nariz. Então a body art também tem a ver com mutilação. Por incrível que pareça, tem gente que chega ao extremo de mutilar partes do corpo, como esse que vocês estão vendo, nariz, dedos. Tem gente que, para se parecer com um alienígena, tira 2 ou 3 dedos para que fique parecendo com uma mão mais extraterrena, por incrível que pareça. Esses são os extremos da arte. Aí eu falei para vocês que a escarificação ela é muito comum
nas tribos da África, porque o negro, a pele negra tem a facilidade para formar a queloide, coisa que a branca não tem. Então, para você ver o resultado de uma escarificação numa pele branca, não basta você só perfurar ou fazer um corte. Você precisa retirar pedaços da camada basal da pele. Alguns chegam mesmo até o músculo para que se pronuncie uma cicatriz ainda muito mais aparente, como é o caso dessa tatuagem em escarificação, tá? Ou seja, o que vocês estão vendo em vermelho aí, na cena da esquerda, foram os pedaços de pele que foram tirados, tá? E já a direita já é pele cicatrizada. Mas você pode ver que mesmo diferentemente da pele negra, é uma cicatriz lisa, né? Então ela consegue manter o formato, praticamente o formato original da parte que foi tirada dela. Essa escarificação aqui feita no rosto, um pouco mais profunda, aí ela pega até mesmo na musculatura do próprio rosto, é um perigo isso daqui. Mas é para criar um tipo de cicatriz muito mais aparente. Essa escarificação aqui, ela é imensa, eu não preciso nem falar do tanto que se deve doer para fazer esse tipo de tatuagem, esse tipo de escarificação, né? Aqui foram várias partes do corpo que foram tiradas. Isso aqui é logo após o processo, tá? Tanto que você ainda vê resquício de sangue e tudo mais. Mas uma escarificação limpa, ela não precisa ser tão sangrenta assim. Ela pode retirar mesmo só a camada basal da pele. E ela também pode ser feita com ferro quente para provocar cicatriz. Igual como você marca um boi. Você faz um desenho no ferro, esquenta e põe sobre a pele, bem rapidamente. E aí, claro que é para não machucar muito a pele. Você quer formar o desenho, você não quer destruir a pele, né, em si. E aí, como se fosse um boi marcado, aquela marca fica na tua pele. Essa aqui é uma tatuagem ritualística, oriental e mais da nossa década. É a Yakuza, é uma tatuagem da Yakuza. Então você só vê esse tipo de tatuagem em quem faz parte de uma gangue chamada Yakuza no Japão, extremamente violenta. É um tipo de facção, como a gente conhece aqui, só que ela está muito mais entremeada com você ser obediente, você cometer crimes, você não ter piedade. Então, os membros da Yakuza tatuavam esses significados orientais, entre eles dragões, blossoms, né, no corpo, mas em partes que não ficavam à vista, que podiam ser escondidas sobre a roupa. Até porque, se você visse alguém com uma tatuagem desse tipo aqui da Yakuza, você sabia que essa pessoa era um criminoso. É muito igual como acontecia aqui no Brasil, que são as tatuagens de prisão. Então, os presos, eles fazem tatuagem dentro da prisão e elas têm um significado. Só que, ao contrário da Yakuza, eles não querem esconder. Pelo contrário, eles querem mostrar. Porque se uma pessoa na rua vê uma pessoa com uma tatuagem de prisão, eu não conheço muitas, eu não me aprofundei ainda nesse assunto, mas eu sei que, se eu não me engano, palhaço significa matador de policial. Então, essa pessoa, se ela deixa essa tatuagem dela, mostra na cabeça dela, ela vai impor respeito, porque ela sabe que ele é um criminoso de alta periculosidade, então com aquele ali, tu não mexe. Então, por esse motivo, que durante muitos anos a tatuagem, ela é marginalizada. Se uma pessoa se tatuava, você já olhava para ela com um olho diferente, e isso eu estou falando de 30, 40 anos atrás, porque ela estava muito ligada aos crimes. Só se fazia tatuagem na cadeia, ou então quem era membro de gangue. Né? Você, para entrar numa gangue, você tinha que se tatuar com o nome da gangue. Então, durante muito tempo, isso ficou relacionado à criminalidade. Hoje em dia, ela já perdeu muito desse estigma dela de estar ligado à marginalidade. Então, hoje ela pode simplesmente ser feita para enfeitar um corpo, como a coxa dessa mulher aqui. É uma tatuagem feita para simplesmente ornamentar, para deixar o corpo mais bonito visualmente. E ela também pode ser usada para destacar
até mesmo os músculos, como a gente pode ver nesse jovem aqui. Então essa tatuagem dele, que a gente chama de tatuagem tribal, ela foi feita para destacar todo o conjunto da musculatura dele, do seio, né, do bíceps. Então é pensada também no corpo do cliente. A tatuagem também pode ser feita como uma espécie de homenagem. Ela também pode ter um significado muito meigo, né? De agradecimento, ou até mesmo para lembrar de um ente querido ou de um filho que nasceu. Então é muito comum as pessoas hoje em dia tatuarem nome. A tatuagem também serve como uma forma de homenagem. E também ela pode ser informativa, como é esse caso aqui, dessa pessoa que tatuou o problema dela, que no caso é a diabetes tipo 1. Então, no caso de um acidente grave, se essa pessoa não pudesse comunicar, o corpo dela vai falar. Então, a tatuagem também pode ser informativa. Tem gente que tatua o tipo sanguíneo, alguns soldados fazem isso. Pessoas alérgicas também costumam colocar os agentes alérgenos, aquelas são propensas. Então, ela pode também ser informativa. Ela pode também ser estética, ajudar na autoestima, como é o caso dessa moça que teve cicatrizes devido a uma cirurgia que foi feita na coxa, onde foi colocada pino, né, depois de um acidente de moto. Então, depois que os pinos foram retirados, ela ficou com essas cicatrizes profundas. Então, para amenizar essa cicatriz, ela coloca uma tatuagem por cima, que praticamente apaga, né? E é uma forma de você se sentir mais bonita, esquecer um pouco daquilo que você fez, ou aquilo que aconteceu. Falando nisso, também é uma forma de você se libertar de certos comportamentos que você teve no passado, deixar para trás, esquecer. Como é o caso dessa moça que se mutilava, né? Ela se cortava. Claro que com o passar do tempo ela se arrependeu, mas ficar olhando para aquela cicatriz é você ficar se lembrando daquele passado dolorido todo o tempo. Então ela tatua flores, né, que simbolizam vida, beleza, em cima daquelas marcas, tentando apagar um pouco daquela lembrança ruim que ela teve no passado. Bora então para o contexto histórico. A body art é uma tendência artística contemporânea, atual, que surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos e na Europa, sendo sua principal característica o uso do corpo como suporte e intervenção para a realização do trabalho artístico. Então foi aquilo que eu falei, o corpo é a tela onde você vai criar. Dessa maneira, o corpo humano, seja do artista ou de qualquer outra pessoa, de um modelo, passa a ser a tela. A body art é uma vertente da arte contemporânea e seu precursor, ou seja, aquele que deu o pontapé inicial, foi Marcel Duchamp. E isso ele fez lá com o dadaísmo. Essa daqui é uma instalação, ou seja, ele ficou numa sala junto com uma moça nua jogando xadrez. Ao redor da sala, ele enfeitou ela com móveis de Caldeia e outras obras de arte. E as pessoas passavam na frente dessa sala e viam o artista, aqui no caso do Duchamp, jogando xadrez com a modelo nua. Então, as pessoas elas não estão ali por estar. Ele simplesmente não disse, ei moça, vem cá, embora jogar xadrez. Não, isso faz parte do contexto da obra. Os corpos fazem parte da obra. Então ele foi o primeiro a ver que o corpo poderia ser usado também em obra de arte. Dessa forma, os artistas contemporâneos ultrapassam os limites da tela e do conceito de arte ao propor uma nova forma de expressão artística, em detrimento das tradicionais pinturas e esculturas. Ora, o mundo muda e você também, a arte, ela procura evoluir com o mundo. Então, a gente está aqui, principalmente, numa época de libertação. Eu tenho ao fundo aqui acontecendo a guerra do Vietnã, a onda hippie, onde eles pregavam o amor livre, o sexo descomplicado, sem pudor, sem barreiras. Então, tudo isso propiciou a mudança na arte também. A arte não é só uma mudança de estilo, mas é uma mudança também de comportamento, da forma como você vai se vestir, da forma como você vai agir, da forma como você vai se enfeitar.
Principais características, algumas a gente já viu, outras a gente vai ver daqui a pouco. Então, o corpo humano como suporte e experimentação artística, materialidade e resistência do corpo. A gente vai saber daqui a pouco mais sobre essa resistência, entenda-se aqui como dor. Relações entre a arte e a vida cotidiana. Se o teu corpo faz parte do dia a dia, o teu dia a dia também está na arte. A arte como forma de protesto, e isso é uma coisa que até hoje ela é muito usada, e foi primeiramente usada pelas feministas, né? As primeiras feministas, as pessoas não ouviam o que elas queriam falar, então, como uma forma de ser vistas, elas pintavam o corpo nu, ou só a parte de cima, e saíam nas ruas com as frases escritas sobre os seios. Então, era uma forma de chamar a atenção. Já que tu presta atenção só no meu corpo, então presta atenção no meu corpo, com essa frase, com essa proposta. Então, foi uma forma também de protestar. Algumas pessoas jogavam os seus corpos na frente de armas. O corpo também era uma forma de protestar, né? Não só a vida em si, mas o seu corpo também era uma barreira. O choque do espectador. A arte, a body art, ela não vai ser body art se ela não chocar, de uma forma ou de outra. Uso de performances, videoartes e instalações, né? A arte ela não vai ser fotografada e colocada na parede, pintada e colocada na parede. Ela vai acontecer ao vivo, para todo mundo ver. Os corpos vão fazer parte dessa apresentação. Temática livre de preconceito, que é a cultura do corpo, sexualidade, nudez. Então, eles tentam deixar para trás esse preconceito em relação ao corpo nu. Eles tentam fazer com que a nudez seja uma coisa muito natural, principalmente se ela for voltada para a arte. Tanto a nudez quanto a sexualidade em si. Eles usam várias técnicas, a gente já viu algumas, né? Tatuagens, maquiagens, deformações, travestimento, mutilações, escarificações, queimaduras, implantes, ferimentos. A gente já viu tatuagem, né? Escarificações, mutilações, deformações, e a gente vai implantes, e a gente vai chegar agora na parte do ferimento. Mas antes eu queria falar da maquiagem, que também é um tipo de body art. A maquiagem é uma arte, a maquiagem artística, e ela é usada desde o Antigo Egito, né? Que eles eram muito fãs de maquiagem, de peruca, e o travestimento. O travestimento também é uma forma de body art, porque você transforma o seu corpo, né? Você deixa de ser uma pessoa e se transforma em outra, seja com a utilização de maquiagem, perucas, roupas, enfim, também é uma transformação. Bora lá para os ferimentos, para essa parte que é mais dark, por assim falar. E eu vou explicar ela através dos principais autores e suas obras. Yves Klein é um artista francês e um dos precursores da body art, conhecido por utilizar corpos femininos como suporte para sua arte, tal qual pincéis vivos. Uma de suas performances mais famosas foi utilizar modelos cobertas por tinta azul e, de forma que as arrastavam, elas formavam manchas na tela. Essa técnica foi denominada de antropometria, ou medições visuais do corpo humano. Vamos ver com as imagens, com os vídeos, que a gente entende melhor. Então, era uma demonstração, era uma instalação, uma performance. Então, o pintor montava todo o palco, a gente pode ver as pessoas, né, senhoras muito bem vestidas. A arte ainda nesse tempo era para pessoas de um certo poder aquisitivo, mais cultas. Atrás a gente tem lá toda a sinfonia, né, orquestra tocando música clássica, enquanto as mulheres eram pintadas, na verdade a tinta era jogada em cima do corpo delas, e elas eram jogadas, arrastadas sob o pano. E essas imagens dos corpos iam ficando impressas nesse pano, e isso depois era exposto e tudo mais. Então isso era um acontecimento. Eu tenho aqui um vídeo para vocês verem como é que isso acontecia mesmo ao vivo. Vamos lá ver.
Legal, né? Bruce Nauman, artista contemporâneo estadunidense, famoso por suas performances e instalações com neon, que era uma novidade naquela época, nessas luzes fortes, fotografias e vídeos. Segundo ele, abre aspas, quero usar o meu corpo como material e manipulá-lo, fecha aspas. Uma de suas obras em que utiliza seu corpo como forma de expressão é a Fonte Refluxo, performance realizada em 1966, na qual ele cospe jatos de água pela boca em movimentos repetitivos. Só isso. A gente tem uma foto aqui para vocês verem. Então ele lá nu, completamente nu, é claro, coloca água na boca e espirra. O corpo dele se transformou na fonte. Ele fica horas fazendo isso, nessa performance. A fonte. Essa aqui é um exemplo das obras dele com neon. É uma obra em duas partes e à medida que as luzes vão se apagando ou acendendo, elas vão dar impressão de movimento. A Conte, artista estadunidense também, destaca-se por suas performances como Rubin Peace, de 1970, em português, Esfregando a Peça, já eu mostro para vocês, em que ele esfrega seu braço até surgir uma ferida. Ou Traps, que é de 1961, que em português significa armadilhas, em que ele passa horas conversando com seu pênis e colocando roupas de boneca nele. Esse eu não vou mostrar, mas o Rubin Peace é esse daqui. Esse aqui é um onde ele se morde inteiro. E essa mordida, ela vai criar um relevo, ela vai criar um suco na pele dele. E depois ele passa a tinta e como se essa pele dele fosse um carimbo, ele coloca a imagem no papel, pressiona o papel sobre a mordedura e o que foi mordido, né, fica em baixo relevo. Para ele conseguir essa marca, ele precisa se morder com muita força. Quanto mais força ele colocar na mordedura, mais visível vai ficar a imagem. Então ele fazia isso no corpo inteiro e tem registro de várias mordidas dele pelo corpo inteiro. Ele se machucava mesmo. Outro exemplo de Rubin Peace, onde ele simplesmente come a mão dele. Né? Ele vai mastigando a sua mão até onde ele consegue enfiar na boca. Processo também, não preciso nem dizer, muito doloroso, né? E essa aqui é aquela que eu citei lá, que ele esfrega o braço dele, esfrega, até que fira o braço dele, chegando mesmo a esfolar, a tirar a pele do braço. Essa questão da dor com a body art, ela sempre existiu. Essa questão de se machucar. Quando você a mais simples, qual é o fato de você colocar um brinco na orelha, dói, machuca, né? Então a body art ela também está muito ligada com a dor. E agora eu vou mostrar o exemplo para vocês de um artista que eu gosto muito, chamado Michel Malamud. Ele é brasileiro e ele inventou um espetáculo chamado regurgitofagia, onde ele coloca eletrodos nos pés e nas mãos. São sensores elétricos que respondem ao barulho. Então ele lê um texto para a plateia e toda vez que a plateia ri, ou aplaude, ou tosse, ou seja, qualquer barulho que a plateia faça, emite um sinal para esses eletrodos que ele tem no corpo, produzindo um choque, um pouquinho alto até. E toda vez quando ele precisa se abaixar para se proteger desse choque, ele tem que levantar 2 blocos de concreto super pesados. Então, se ele consegue com que a plateia ria, ele também consegue com que ele sinta dor. Então, é um processo muito complexo mesmo, né? É um espetáculo engraçado, ele foi feito para rir, mas ao mesmo tempo ele provoca dor no artista. A gente vai ver agora um trecho da peça, Regurgitofagia, de Michel Malamud. Eu falei pra viver! Oi! Tá bom.
Tá muito bom. Natália, é o seguinte, para dar força na renda da sua família. Natália, valendo R$100, atenção. Natália, qual é o sentido da vida? Oi? Não, Natália. Obrigado pela participação, Natália. Vamos ter que logo após o intervalo. O primeiro, não, o game dos fudidos, é isso, o game dos fudidos. Vamos beber! Então é isso, né? Impactante. Próximo artista é Piero Manzoni, é italiano, considerado um dos mais radicais da body art e famoso por sua Merda dell'Artista, ou Merda do Artista, de 1961, formada por 90 latas contendo suas próprias fezes. Essa obra foi um sucesso, exposta em museus renomados pelo mundo, de forma que em 2007 Manzoni chegou a vender uma de suas latas por mais de 1 milhão de libras. Então chega até a ser engraçado, né? Enquanto alguns artistas se mutilavam, provocavam dor, o Piero Manzoni vai lá, pega 90 latas, defeca em cada uma delas e fatura. É o artista da modalidade body art mais rico, eu acho que existe, mas conhecido pelo menos, né? Cada latinha dele foi numerada. Essa aqui é a Merda dell'Artista número 80, as latinhas são bonitinhas, ele colocou um rótulo e colocou elas à venda. É muito comercial. Aqui vocês podem ter uma ideia, né, do tanto de lata que ele teve que, utilizar, né, para fazer a sua coleção. Ainda existem latas para serem vendidas, se vocês tiverem interesse. Essa aqui é outra também numerada, essa aqui é a número 21, que consiste em impressões digitais em ovos, que depois são guardados dentro de caixa. E aí, vai se aventurar a pegar a impressão digital de um ovo podre? Mas vale muito dinheiro. Rudolf Schwarzkopf, artista austríaco marcante por suas obras sinistras e mórbidas, de forte conotação política. Foi participante do grupo de Arte e Revolução, dos acionistas vienenses, ao lado de Hermann Otto Mühe e Günter Grass, formado em Viena entre 1965 e 1970, sob o lema da liberdade artística. O grupo foi considerado extremista no tocante à atuação de performances, com mutilações, nudez e sexo. Então, enquanto aquele outro só fazia lá defecar nas fezes, esse aqui chegava ao extremo de se mutilar. Eu não vou mostrar a filmagem, vou mostrar só as fotos. Então aqui a gente pode ver, o pênis dele já está até enfaixado sobre a mesa, mas antes ele usou diversos materiais para se mutilar, como giletes, navalhas, né, tesouras, e ele cortava desde os pelos até pequenos pedaços do pênis. Aqui todo enfaixado, com o corpo totalmente enfaixado, ele só respirava por um tubo enfiado na boca. Outra pessoa enfiava agulhas em seringas cirúrgicas na sua cabeça. E você sabia que machucava porque as gases ficavam cheias de sangue. Muito dolorosa. Assim como Michel Melamed, ele também fazia uso de fios elétricos, ele se provocava dores com pequenas descargas de choque elétrico. Aqui ele está se mutilando, ele cortava cordas, mas acabava se cortando também. Não é uma coisa muito agradável de se ver. Mas essa questão da gente ver a dor é uma coisa que a gente carrega com a gente mesmo, uma coisa muito insólita, né? Insólita, muito bizarra, mas que a gente tem, como no caso de ter algum acidente e as pessoas se aglomeram para ver, mesmo sabendo que o que tu pode ver ali pode ser algo chocante. Então isso está muito ligado também com a curiosidade humana em cima da dor, da mutilação,
do estrago, uma coisa muito bizarra mesmo, que é a nossa característica. E aí, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido. Então, até a próxima, tchau!